Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre distância entre algumas situações, tá? Eu vou fazer um exemplo de cada das definições que estão na página 18 da apostila. Então ele fala lá, inicialmente, distância de um ponto a uma reta. Para obter a distância de um ponto a uma reta, traçamos uma reta S perpendicular à reta R, que passa pelo ponto P. Como exemplo, eu peguei o nosso paralelepípedo retângulo, coloquei algumas medidas nele. Então, por exemplo, de comprimento aqui ele tem 6 centímetros, de profundidade ele tem 2 centímetros e de altura ele tem 3 centímetros. Como exemplo, eu coloquei aqui, ó, eu quero calcular a distância entre o ponto B e a reta FG. Ok? Então, vou pegar aqui, vou destacar o ponto B. Ponto B é esse daqui que está aqui na pontinha. E a reta FG. A reta FG é essa daqui de baixo. Ok? Como é que eu vou calcular essa distância do ponto até essa reta? Então, na prática, eu teria que passar uma perpendicular a essa reta, passando pelo ponto. Quem é essa perpendicular que passa pelo ponto e pela reta? É essa daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que eu vou destacar na cor vermelha aqui, ó, tá? Então, a distância entre essa reta e o ponto B será de 3 centímetros, ok? Agora vamos à segunda informação que também está lá na página 18. Ela fala assim, ó, a distância de um ponto a um plano, tá? A distância de um ponto P a um plano alfa é a distância entre P e a sua projeção ortogonal. É como se ele fizesse a sombra, né? É justamente essa distância aí da sombra lá no plano, tá? Primeiramente eu vou apagar essa parte que eu fiz aqui na cor vermelha, que era para a letra A, e agora eu vou fazer a mesma coisa para a letra B, certo? Então eu quero lá a distância entre o ponto E tá aqui, ó, tô destacando na cor azul, e o plano BCF. O plano BCF é esse plano aqui que tá do lado, tá? Ó, que eu tô destacando na cor azul, tá? É esse plano lateral aqui, ó. Certo? O que vai ser essa distância desse ponto até esse? É como se eu realizasse uma sombra desse ponto E lá no meu plano F. Então, a distância que tem desse ponto E até essa sombra é a mesma medida daqui de baixo, que é o comprimento do meu paralelepípedo retângulo. Então, eu venho aqui e marco que essa distância é de 6 centímetros, ok? Vou apagar aqui para a gente continuar no exemplo C. Exemplo C, ele fala o seguinte, ele quer a distância entre duas retas. Essas duas retas, elas têm uma característica diferente, elas são duas retas paralelas, tá? Porque existe uma regrinha quando são duas retas paralelas e existe uma regrinha quando são duas retas reversas. Então, na letra C, nós vamos falar de duas retas paralelas. Observem lá, A e B é essa reta aqui de cima, que eu tô marcando na cor verde, e BC é essa reta que tá aqui desse lado, tá? Então, para calcular a distância entre duas retas paralelas, eu venho lá. Novamente, né? Eu tenho que escolher um ponto. Quer ver como que está escrito na apostila? Ele fala assim, ó, a distância entre duas retas paralelas é a distância de um ponto qualquer, de uma delas à outra. Na figura ao lado, escolhemos o ponto P da reta R, e essa distância, as retas R e S, é a distância do ponto P a S. Indicamos aí por essa distância. Na prática, funciona assim, passa uma perpendicular também, né, que passa pelas duas retas, e aí você vai ter a distância dessas duas retas. No caso, ó, a distância da retinha verde para outra retinha verde, que é o AD para o BC, é também de 6 centímetros, essa distância aqui. Então, eu venho e marco os 6 centímetros, ok? Agora, eu vou apagar. Vocês verão que no próximo exemplo, são duas retas reversas. Então, olha lá, como é que eu calculo a distância de duas retas reversas? Eu tenho AB é essa aqui do fundo, ó. Tô destacando na cor vermelha. E depois eu tenho CG.
CG é essa daqui, ó, que eu tô destacando na cor vermelha também, tá? Então, qual que é a distância entre essas duas retas? É a mesma coisa, gente. Faz uma reta que é perpendicular, passando pelas duas retas, que você terá a distância. Se vocês observarem, ó, a reta que é perpendicular e que passa pelas duas retas é essa daqui, que tem a mesma medida aqui de baixo, que é de 2 centímetros, tá? Por fim, nós temos a distância de uma reta e um plano que são paralelos. Como exemplo, eu coloquei a letra E, então eu quero a distância da reta BC, deixa eu apagar tudo aqui de novo. Vou destacar a reta BC, tá? Reta BC é essa daqui, que eu tô fazendo na cor vermelha, e o plano EFG. EFG é esse plano aqui de baixo, ó. Essa reta que eu acabei de fazer, com relação a este plano aqui de baixo, ela é paralela. Novamente, traço perpendicular, passando pela reta e pelo plano, né? Furando lá o plano, seria essa daqui, que é perpendicular, né? Então, a distância que tem dessa reta até o plano é de 3 centímetros. E também é possível calcular distância entre dois planos paralelos. Vou apagar aqui. Também conseguimos calcular distância entre dois planos paralelos. Aqui, ó, o plano ABE, então o plano ABE, que é esse aqui do fundo, ó, ABE é esse plano aqui do fundo, tá? Com o plano CDG. O CDG é esse aqui da frente, tá? É esse plano que tá aqui na frente. CDG. A distância entre eles é o mesmo esquema, traço uma perpendicular passando pelos dois planos, né? Então a distância entre esses dois planos será essa perpendicular. Vou destacar ela na cor azul, ó, esse pedacinho aqui, essa distância, que no caso é de 2 centímetros, tá? Então, com isso, porque a apostila, na página 18 e 19, ela só traz um monte de definições e não mostra um exemplo prático para vocês. Então, eu trouxe esse exemplo para que vocês possam entender em quais situações é possível aí calcular distância, certo? Agora, o próximo vídeo, eu vou comentar o exercício da página 18, que fala da distância entre dois pontos aí, e são dois pontos específicos, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau!